telefone tinha 47% de bateria. Só que ele tava aqui ontem, o João. Demos 2 tecos no pó, eu e ele. Tá ligado? E ele falou que a mãe dele trabalha com edital. Eu achei que ele queria um cliente. Mas eu acho que ele só queria tirar o pó comigo, pra falar a verdade. Ele não queria cliente nenhum, tá ligado? Valerec. E aí, tranquilo? Tô aqui no edifício Geisa, Rua Moura Brasil 84, apartamento 03. Entrou R$2, pedi pro Cláudio, por causa da minha irmã, Tainá. Eu voltei a fazer a planilha de entrada e saída. Entendeu? No Excel, planilha no Excel. No final do mês agora começa o curso de espanhol básico para turismo. Isso vai ser terça e quinta, e eu acho que das 18 às 22. No Senac, ali em Botafogo. Qual é o nome daquela rua ali mesmo? Bambina, Rua Bambina. O computador tem um Adobe BR. Deixa eu ver. Para testar o programa, para testar. Assinei a nota de débito 2023-3, R$343. E ontem dia 27, foi feito. Foi ontem. Será que dia hoje? Mandados de pagamento. Tá esperando só a assinatura do juiz. Processo da Lula. R$586, acho. Acho que não sei. Tô pensando em. Acho que vai bater o auxílio gás. Então, auxílio aí, vai bater o auxílio gás. Deixa eu daqui a um mês, certo? E é isso.
Sentindo sentimento, amore de um carinho, sentindo sentimento. Sentindo sentimento, amore de um carinho, sentindo sentimento.
Hoje tem treino de capoeira. 19 horas lá no Centro do Maitá. Já viu? 19 horas. Voltar pra casa. Voltar pra casa. Pegar a chave com a Adriana. A gente chega lá quase na hora, né? 17, são 14. Aí metrô, estação Catete. Aí metrô Rio, estação Botafogo, integração, superfície. Se der tempo, para na Smart Fit pra treinar. Senão vai direto pro treino de capoeira. Acho que amanhã faz. Hoje é dia 9, eu acho. Eu acho não, hoje é dia 10, eu acho. Faz um mês hoje. Treino é segunda e quarta. Tá ligado? Já tem o WhatsApp da Gigi e do Parafuso. Pagar no Pix. Pix do Mestre Camisa. R$150. Tá nessa de ficar treinando tudo quebrado, mano. Chega na academia, tem coisa que eu nem consigo fazer mais. Depois dos 17, eu treinei dos 13 aos 17. Depois dos 17, eu devo ter feito o quê? Antes de voltar agora, eu devo ter feito 10 treinos só. Dos 17 aos 40. Com 13 anos. Sem treinar, chega lá, aquece, pá. Faz só aquecimento. Aí começa. Golpe de linha, golpe rodado, esquiva. Tô maluco lá da Bahia. Cara, lá da Bahia, veio cedo. Perninha, tem o mestre perninha. Ele puxou o treino lá de 2, 3 vezes já. Parafuso já puxou um treino. Arpoador já puxou um treino. Eu peguei 4 treinos com arpoador no circulador. Só começou a dar errado o treino. Mas chegava lá, não tinha treino, não conseguia entrar, eu desisti. Agora tá dando certo. Tá ligado? Marquinhos tá na França. Marquinhos Capela tá lá em Paris, Marquinhos. Osmar Capela. Falou que ele deve ter ido lá já, né? Ele vinha em Amsterdã, mano. Amsterdã não conheço, não. Paris eu conheço. Fui lá com 15 anos. Fiquei um mês lá com meu pai e minha irmã. Na verdade, eu fiquei 15 dias só eu e Tatiana. Meu pai estava trabalhando no aeroporto. Participou. Não, tem que ver se ele tocou na bola. Pera aí, calma. Vai anular, vai anular. Ah, anulou o gol? Anulou, 2-1. É, não valeu o gol, não. Fala, mano. E aí, tranquilo? Saindo de casa aqui. Quer dizer, saindo da minha mãe, né?
A Adriana ligou. Falou que terminou a faxina já. Tá ligado? Falei com o Boy Monster. Boy Monster. Mandou uma base pelo WhatsApp. Falou pra eu escrever alguma coisa e gravar. Chegar em casa, vou abrir o laptop lá. Vou dar uma olhada pra jogar no Toshiba. Vou abrir no laptop HP, vou jogar no Toshiba. Aí no Toshiba eu gravo alguma coisa lá, entendeu? Enfim. Boy Monster. É isso, irmão. Ontem eu fui lá no... Ontem eu fui lá no curso do Senac, da prefeitura. Curso do Senac, da prefeitura. Espanhol básico. Espanhol básico é voltado para o turismo. Tá ligado? O professor tranquilão é castelhano. Ele falou que a gente vai estudar castelhano. Não é espanhol da Espanha não. Professor maneiro. Professor maneiro. Tinha uns 9 alunos, acho que estão 20 alunos inscritos, mas só tinham 9 na aula ontem. Enfim. E aí, tranquilo? Rolou um papo maneiro agora. Bruno Braga. A Integral Médica, no quiosque dele, não tinha o Whey Protein não. Só tinha o hipercalórico. É bom marcar o preço, 139. E eu tinha visto lá em casa, eu confirmei com o menino ali do cinema, bandeira Elo, paga 50% na sessão de cinema. Fim de semana tá R$21. Fim de semana tá 16. Entendeu? Aí o Olavo fez um show lá na... O Olavo fez um show na... Tavares Baixo. Olá, eu tô no Tavares Baixo. Que fala tudo. E aí, tranquilo? Porra, tava lendo os livros de manhã. Aí fui lá no Narcótico Anônimo, no grupo Novo Amanhecer, Igreja da Nossa Senhora da Glória. Aí entrei na igreja Nossa Senhora da Glória. Aí a padre tava falando lá. É, o padre. Aí
Ah, voltei pra casa, tomei um banho. Aí peguei o metrô Rio Estação Catete, desci o metrô Rio Estação Botafogo. Aí fui ali na Bambina. Aí fui no Senac Botafogo. Aí cheguei lá, folhei um livro lá, um pedacinho, as páginas, primeira página do livro. Pô, eu tô no terraço do Botafogo Brashop. Tô no terraço.
Fala, mano. E aí, boa tarde, tudo bem? Tô aqui na minha mãe. Mora no Brasil, edifício Jason. Hoje é dia 4. Tá tendo faxina lá em casa. A Adriana tá trabalhando lá. Apartamento conjugado. Ferreira Viana, Alva Residencial. E ontem eu fui na aula de escola de turismo carioca. Espanhol básico para turismo, castelhano, lá no Senac de Botafogo, na Bambina. Entendeu? E é isso, cara. Tô ouvindo um rap aqui. Hip hop. Thiago Xingu Rap, YouTube. Fala, mano. E aí, tranquilo? Bom, tô aqui no VLT, acabei de entrar. Vim do banheiro do aeroporto, Santos Dumont, não olhei nada. Aí passei ali no Museu de Arte Moderna, no MAN. Tá ótima a exposição lá, cara. Caraca, o MAN pegou fogo uma vez, eu não sabia. E, pô, o César Neto, encontrei na praça hoje, aí peguei um cigarro com ele. Ontem peguei um cigarro com ele.
Tinha umas mulheres lá, sabia? Tinha umas mulheres. Aí ontem eu passei no Hortifruti, cara, com um ticket. Tudo bem? Só um minutinho, posso? Aí passei no Hortifruti ontem, cara, com um ticket de refeição. Aí comprei 12 latinhas de Amistel, tá ligado? E caraca, a praça, tá, tinha umas mulheres na Praça São Salvador ontem. Aí hoje eu fui na academia treinar Smart Fit. O rapaz pediu, quer conferir o cartão, vou ter que desligar, né? Tô indo lá pro Boulevard Olímpico. Agora é o momento da inteligência generativa, da AI generativa. Todo mundo está ouvindo falar bastante de ChatGPT, é uma das capacidades da inteligência artificial generativa. A gente já está acostumado a passar por mudanças tecnológicas desde sempre na educação. Só que os saltos agora estão sendo um pouco mais rápidos. Então, quando a gente pega esse ponto que a gente está hoje, é um ponto de inflexão que muda bastante. E a gente sai do modelo de aprendizagem que era padronizado e personalizado. Ou seja, todo mundo era dentro de uma sala recebendo tudo da mesma forma. Agora a gente está personalizado. A gente muda a forma como a gente pensava no bem-estar dos estudantes, que era quando tinha um problema. Agora a gente vai pensar todo dia, está todo mundo bem, está aprendendo direito, está aprendendo direito, está feliz, está feliz. A gente precisa olhar com isso com bastante carinho. Dados, a gente usava uma estrutura de gestão de dados bem pilares de tecnologia, que às vezes ficava escondido no só, e agora a gente precisa colocar na mão dos dados para que a gente possa, através dele, melhorar os nossos resultados. Equidade e inclusão, a Marcos fala, vocês vão me falar bastante de acessibilidade, como a gente inclui todo mundo, e a gente precisa hoje pensar nisso como um requisito. Ele tem que ser acessível, senão a gente está deixando alguém para trás. Ele está dentro da nossa decisão de deixar ninguém para trás. E como é que é o discurso? Esperarem. Esperar. Eu pedi para eles já ficarem por aqui, porque a gente está um pouquinho atrasado com essa. E a gente já entra com consequências. Mas está se iniciando um raciocínio que é o conceito, aquela coisa doida. Eu vou usar uma linguagem invisível, eu vou usar magia, mas na realidade eu consigo fazer essa razão significa todo mundo entende. Eu conheci dentro do lugar. Como que eu faço isso em grande escala? Quando eu penso em crescer a minha estrutura de varejo, como que eu faço isso? Então, hoje existem vários modelos de estruturações de persona, né? Então a gente cria grupos de pessoas que elas têm comportamentos parecidos e a gente consegue fazer ofertas parecidas para elas. Outra coisa, previsão de demanda. Estoque para um varejo é questão de sobrevivência.
E ter um modelo de escala de previsão de demandas, ele acaba trazendo uma certidão de estoque. Então, estoque muito baixo é ruim, estoque muito... E aí, tranquilo? Estou aqui no terraço do Botafogo Praia Shopping, acabei de chegar aqui, são 5h33, pós-meio-dia, ou seja, 17h33. Eu peguei Matrão Rio, estação Catete, descendo em Matrão Rio, estação Botafogo. E tive uma entrevista hoje às 14 horas lá na Privilégio Imóveis. Deixa eu te falar o que eu entendi. A mulher gostou de mim, só que eu não sei se eu fui contratado. Aí ela pediu pra eu ficar de olho no e-mail, thiagogenova@gmail.com. HY, E, cara, é isso, eu tô feliz de ter voltado lá na Privilégio Imóveis, eu tô feliz, entendeu? O lugar lá é muito bom mesmo, mas eu preferi, eu pedi pra ela, eu falei pra ela que eu prefiro trabalhar na loja do Flamengo, que aí eu não preciso pegar no transporte público, nem metrô Rio, nada. Porque assim, cara, essa profissão não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Todo o dinheiro que eu gastar, que eu consumir, o dinheiro tem que ser meu. Tá ligado? Aí agora eu tô indo pra loja do... Porque, por exemplo, loja de Botafogo é a que mais vende. Mas tipo assim, mano, loja de Botafogo eu preciso pegar no Rio. Aí tem um curso lá que tem que ser feito. O curso leva, tipo, 3 meses, até 3 meses. Aí eu perguntei lá, mas experiência de vocês. O cara vende um imóvel em quanto tempo? Aí ela falou que o maluco lá vendeu o imóvel em 1 mês. 1 mês. Tá ligado? Aí eu tô com exercício aqui na pasta pra levar pro Mário. Exercício para levar pro Mário, professor de castelhano. Espanhol e castelhano. Espanhol e castelhano. O Mário falou que o castelhano é falado em toda a América Latina, menos 3 ou 4 países que não falam castelhano. Não é espanhol da Espanha. E o exercício era eu me apresentar e falar como eu chego na minha residência saindo do Senac Botafogo. Aí eu escrevi o texto em português e traduzi no Google, no tradutor do Google, óbvio, né? Eu não sei escrever em espanhol. Mas toda hora eu chego lá, aí eu acendo no caderno, escrevo no caderno, tá ligado? Aí na última aula eu pude gravar um pouco, no final, antes de ir embora, eu pedi o telefone. Porque toda aula que eu chego agora eu tenho que pedir pro Mário colocar o meu telefone na tomada, porque nós sempre sem bateria. Hoje eu saí de casa e tinha uns 90% de bateria, 17. E é isso, é isso. Né, devido a várias situações e a um contexto que é atípico à nossa instituição, a gente está fazendo os ingressos, o ingressante entra aqui, dependendo do tipo, né, de curso que ele queira entrar, vai ser por sorteio ou por média que ele adquiriu no histórico do ensino médio, né, quando é no subsequente. Então, isso tem feito com que esses alunos que não estão passando por uma seleção, eles vão entrar com algum tipo de déficit em termos de aprendizagem. Isso já acontecia, né, nosso histórico, isso acontecia já com alguma frequência, desde antes da pandemia, mas com a pandemia isso se agravou. Isso nos forçou a ter que criar algumas ações complementares, porque os professores de matemática começaram a observar que nas suas aulas os alunos estavam trazendo demandas muito mais de lacunas de uma matemática básica, de uma matemática mais a nível elementar, do que nos anos anteriores. Né? E a gente entendeu que isso seria decorrente da pandemia. Vamos pensar então que se a gente tem um aluno que está saindo no nono ano para entrar na nossa instituição, e ele passou 2 anos aí, ou seja, os anos anteriores, 8º ano, 7º ano,
em termos de uma educação na pandemia, que a gente sabe como foi, principalmente agora recebendo esses alunos da rede pública, que tiveram menos assistência, a gente tem entendido que essa lacuna é o que tem causado parte desse impacto maior que a gente tem observado. Pode seguir. E aí as barreiras que a gente começou a perceber, como coordenador do NAP, né, desde o mês passado, a gente teve uma demanda que é a seguinte: a gente vai ter que implementar uma solução para a instituição, mas como é que a gente vai criar essa solução? A gente sempre defendeu aqui, eu principalmente, que toda solução deve ser pensada a partir do olhar, né, levando como referencial aí o aluno com deficiência. Então, como agora atualmente eu estou no NAP, né, a gente tem acesso cada vez mais a esses alunos com demandas de serem alunos com deficiência. Então a gente começou a construir uma solução referenciada numa experiência de oficinas de matemática voltadas para alunos surdos. Né? Aqui nós temos atualmente 5 alunos surdos, né, que estão distribuídos aí tanto em cursos de graduação quanto em cursos de nível médio, seja integrado, seja subsequente. E aí, das barreiras que a gente encontrou nessa construção coletiva, principalmente são barreiras relativas às questões de comunicação, né? E a ideia foi que a gente está desenvolvendo, implementando uma solução para ser considerada uma solução de recomposição, que a gente chama aqui de recomposição de aprendizagem, né? Que é dizer assim, poxa, esse aluno está no ensino médio e ainda está com dificuldade, por exemplo, de fazer operação de multiplicação, sabe? De entender algumas questões relacionadas a operações básicas. Como é que a gente resolve isso? Nesse sentido do projeto de recomposição de aprendizagem, a gente então focou nessas interações, nessas discussões e nesse fazer junto com o aluno surdo. E aí a gente está utilizando uma estratégia que é muito diversificada, tanto de experiências em sala de aula usando quadro em branco, né, usando papel e também usando recursos tecnológicos, que é esse que eu vou apresentar para vocês. Então eu vou pedir para a Carol já colocar lá, tirar aí dessa apresentação, para a gente entender como é que... Caroline Ferreira Rodrigo Mendes Instituto interrompeu o compartilhamento de tela. Eu não sei vocês, mas eu acho interessante eu deixaria essa moça falando aí, mesmo com a gente falando. Vai lá, Carol. Aí o que Carol vai trazer é o material que a gente está... Essa parte tá, de uso da tecnologia, né? E a gente vai mostrar para vocês como é que a gente usa aí. Caroline Ferreira Rodrigo Mendes Instituto iniciou o compartilhamento de tela. Lívia Renata entrou na sala de espera, fechar, admitir, visualizar, teste, mais e intermanagem, debate em reunir. Lívia Renata saiu da reunião. Lívia Renata ingressou na reunião. Pronto, esse é o material que a gente está utilizando. Como é que a gente está usando o DUA, né, que é o Design Universal para a Aprendizagem, nesse contexto? Tá? A gente entende que toda solução, então, né, que seja uma solução para promover a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, tem que utilizar os conceitos os princípios do DUA. São 3, né? O de ofertar uma diversidade na apresentação da informação, né? Diversidade de apresentação da informação. Entrou na sala de espera, fechar, admitir, visualizar, TSMP mais e managem teoating rumi. No Storm Eu te mandei o print de como tirar a interpretação no chat. Ah, desculpa, eu não vi. Deixa eu acessar aqui. Cadê o chat? Well, I think we can follow your presentation, Danilo. Don't you worry. We are able to it. That's real accessibility, and we are glad to see that you are a teacher that concerns about it, and we can see you really do. Don't worry. Não, tranquilo. Let's follow. E desculpa que eu não estou conseguindo fazer isso, porque o Zoom eu uso muito raramente, eu uso mais o Google Meet. Mas enfim, estamos aqui no material, e o que acontece aqui
nesse material. Como é que a gente usa os 3 princípios? Né? Os princípios são, como eu ia falando, de diversificar as representações da informação, a forma como a apresentação da informação é feita, diversificar as formas também de os alunos se manifestarem aquilo que ele aprende, né? E diversificar as formas de engajamento desse aluno. Tá? Então, aqui, o que a gente pensou nessa ideia de diversificar as formas de comunicação? Né? É um material que é para ser utilizado tanto por professores que sintam que têm alunos com demandas que precisam de um acompanhamento, de uma atividade complementar, certo? Porque na sala de aula ele não vai poder se preocupar e ainda ficar corrigindo essas questões, porque como a gente tem uma formação técnica, né, ele vai precisar focar naquela matemática que ele está desenvolvendo naquele momento para o restante da turma, que ele planejou, né, e se ele quiser utilizar esse material, ele vai utilizar, ou a gente está utilizando esse material no formato de oficinas. Tá? E essa construção foi feita com base na interação com o aluno sul. Então, tudo foi pensado tendo como base essa interação que a gente já executou aqui. O que acontece? Né? O aluno sul, então, essa especificamente, nos mostrou que a gente precisa ter uma preocupação muito grande com a questão da representação visual na matemática. Então, além disso, né, as operações de multiplicação têm sido um foco muito grande porque eles vão impactar em outras operações que eles vão utilizar ao longo da disciplina, como a divisão e a potenciação e radiciação, que são tópicos que todos os nossos colegas da matemática têm relatado que alguns alunos têm trazido como dificuldade. Então, a ideia aqui, a gente vai ter... Como é que a gente usa um recurso que seja, inclusive, disponibilizado de várias formas? Aqui a gente pegou um Google Apresentações e, ao invés de ele estar sendo no formato de apresentação na horizontal, ele está sendo feito, né, também personalizado no formato de folha 4. O objetivo aqui, então, é que a gente tenha um material que possa ser acessado por link pelo aluno pelo smartphone, né, enquanto ele está segurando o smartphone na sua posição natural, né? Além disso, se a gente imprime isso aqui, né, nas situações que a gente usa nas oficinas presenciais. Então, essa versão impressa, mas a gente também quer que eles façam, né, essa atividade nessa região branca, nesse quadrado, nessa região retangular, aliás, né, tá branca aí, a gente também vai ter a possibilidade de fazer essa impressão, porque ele já está feito, já foi configurado, né, isso é uma apresentação que está sendo projetada no formato de folha 4. Tá? Então aqui a gente começou a perceber uma certa dificuldade. Por exemplo, quando ela ia fazer essa multiplicação, ela usava a estratégia de toda multiplicação que ela ia fazer, ela tinha que utilizar desenho de bolinhas. Então ela tinha que fazer desenho de bolinhas para representar essa multiplicação, porque ela aprendeu assim. Ela tinha que, além de fazer a bolinha, registrar os números para cada bolinha, e aí depois fazer a contagem da bolinha para dar o resultado final. Isso a gente está falando dos alunos que estão nesse nosso contexto de ensino profissionalizante. Tá? Então, por isso que a gente está entendendo e a gente tem a percepção de que essa condição não é só dela, unicamente dela. Inclusive, nós tivemos, infelizmente, uma situação no semestre passado de um aluno que desistiu de um dos cursos que estava fazendo por sentir muita dificuldade, né, em acompanhar e avançar nos conteúdos. Tá? E aí ela trouxe essa questão. O que é que acontece nessa estratégia? A estratégia dela está correta, né? Ela é uma estratégia válida para ela poder fazer essa operação de multiplicação. No entanto, não é eficiente. A gente quer cada vez mais que ela adquira essa habilidade, porque no problema de matemática, no nível que a gente tem aqui, no curso dela, isso não é para ser mais um problema. Tá? Então, no entanto, ela não tem essa compreensão tanto da operação quanto de mecanismos que viabilizem a operação de multiplicação de forma rápida, a não ser que seja no uso da calculadora. Isso a gente também permite que seja feito aqui. No entanto, a gente não quer que ela fique só vinculada ao uso da calculadora. Tá? Então, esse material aqui é uma apresentação do Google Apresentações. A gente adotou o Google Apresentações no Google Documentos por quê? Pela possibilidade de, embora o Google Documentos a gente consiga utilizar GIFs animados, né, no próprio documento, aqui a gente consegue utilizar uma coisa que é mais interessante para nós, que é o vídeo.
Eu vou pedir, por exemplo, para a Carol clicar aí no vídeo de cima, para a gente ver o que aqui ele está mostrando. Aí é um vídeo curto, onde ele vai apresentar, e um uso que a gente tem adotado, por exemplo, a gente usou como alternativa, né, para nosso aluno deixar de fazer essa contabilização das bolinhas, algo que fosse um pouco mais ágil, e aí a gente colocou como opção um método que alguns podem aqui até ter conhecimento, né, no YouTube, quando você faz uma busca lá de multiplicação, método japonês de multiplicar, né, você tem essa forma de multiplicação, que é com segmentos de reta. Ele vai usar segmentos de reta para fazer a representação dos números, e no final das contas você tem uma configuração visual. O aluno, então, com isso, começou a ganhar pelo menos alguma agilidade para obter o resultado, né? A questão toda é que ela não consegue se desvencilhar desse aspecto visual do recurso pela própria condição dela, né? De ser uma aluna surda e sua alfabetização e toda a sua formação ter sido vinculada e referenciada em questões visuais. Então, essa dificuldade de sair dessa representação visual para a questão abstrata, puramente, ainda é uma dificuldade. No entanto, a gente, no uso do recurso, pelo menos ela deixou de fazer aí a representação dos números em cada bolinha. Ela fazia o desenho do número e escrevia a bolinha em cima. Então, 1, 2, 3. Agora a gente não está mais permitindo que ela faça esses registros dos números, porque a gente quer que ela comece a entender que ela tem que confiar na memória dela, e ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai. Até o momento que ela não precisa, inclusive, fazer essa representação usando a Libras, né? Que ela faça isso tudo mentalmente para ganhar também agilidade. Logo depois, então, abaixo, a gente tem exercícios para ela fazer, para justamente, a gente tem espaço em branco aí, porque a gente usa o material impresso para ela fazer essa representação que está sendo explicada no vídeo. Inclusive, tem algumas operações aqui, como 9 vezes 0, 1 vezes 4, que a gente quer que ela entenda também. Às vezes, alguma confusão, e principalmente quando faz a multiplicação por zero, qual seria o resultado. O 9 vezes 0 aí, frequentemente, seria dado a resposta de 9, não de 0. Então, o aspecto visual mostra, inclusive, para ela por que esse resultado vai ser 0. Né? Porque aí a contagem que é feita são dos pontos de interseção entre as linhas. Como não tem nenhuma interseção, quando você vai fazer essa operação, vai fazer 9 linhas, e 9 linhas, por exemplo, na horizontal e nenhuma na vertical, não vai ter ponto de interseção, então o resultado vai ser 0. Isso também ajuda ela a ter uma percepção maior do próprio conceito da multiplicação. E aí embaixo a gente usa a própria representação que a aluna já fez, aí no formato de GIF animado, para trazer uma ideia que também é associada a outros problemas mais complexos, pelo menos ao nível dela que ela teria aqui, que é calcular áreas, né? E a gente fazer essa associação também com o aspecto visual. No final, inclusive, né, você tem aí uma atividade extra, que é: será que você consegue explicar como a operação está sendo feita no exemplo desse vídeo? Aí clica aí, cara, no aqui, vai aparecer um vídeo que apresenta também uma outra forma de fazer a multiplicação, também no formato de vídeo, só que tem um vídeo externo. A gente usa o recurso para que essas estratégias da multiplicação tem que entender em que ponto, que tipo de conteúdo vale a pena estar embarcado dentro do próprio material, e que ponto e que vídeo ou material vai ficar mais interessante fora, externo. Certo? Então aqui a gente tem um professor que está ensinando, né, como é que vai fazer a operação de multiplicação de 3 vezes 4. Né? E aí ele usa aí um recurso que é interessante, que certamente não vai poder ser utilizado em todo tipo de operação de multiplicação. Né? Então ele está engenhosamente utilizando as falanges do dedo, né, para fazer a contagem. Né? Mas aqui, obviamente, como nós temos eu acho que é falange o nome disso, eu sou professor de matemática e não sou de biologia. Mas como nós temos essas 3 regiões que separam, né, que subdividem o dedo, ele está usando isso como recurso para fazer a multiplicação. E aí a gente discutia aí como a operação pode ser feita e pensada, e ter outras estratégias para resolver. Tá? Pode tirar então desse e voltar lá para a apresentação, cara, para a gente finalizar. Então a ideia de hoje... 5 minutes, ok? Beleza. Então,
Então, a ideia de usar elementos de design universal para aprendizagem para a produção de material, em termos da preocupação com a forma diversa de a gente apresentar esse conteúdo, né, traz essa perspectiva, tanto a evidenciar aí a forma como a aluna surda usa o recurso imagético, né, como âncora para tudo que ela aprende. O Instituto iniciou o compartilhamento de tela. Mas a gente está também utilizando isso para ser utilizado para qualquer outro contexto, né? O material está sendo preparado, foi concebido com base nas interações que a gente faz com essa aluna e observando as demandas dela, e entender que a partir dessas demandas, dessa solução que a gente está preparando para ela, ela vai servir também para outros alunos que vão ter também esse mesmo problema. E aí o professor vai ter esse material disponível caso ele entenda que ele pode utilizar, disponibilizar com qualquer aluno que tenha essa demanda aqui. Tá? Então, a solução que a gente está implementando, né, estamos implementando aí aos poucos, né, desde o semestre passado a gente começou essa ação, né, e ela é voltada para essa produção contínua desses materiais a partir das demandas que a gente começa a identificar, tanto dos professores quanto dos próprios alunos, quando chegam para nós com suas demandas, né, e a ideia é a gente adotar, né, esse conjunto de materiais de estudo que está sendo disponibilizado com tópicos de matemática, adotando o design universal para aprendizagem, vai nesse sentido, né? Principalmente a gente pensar em como utilizar essas representações visuais, e em termos de representação visual a gente enfatiza muito, né, o uso do vídeo embarcado do material e o uso de GIFs embarcados. E o formato de apresentação por isso, né? Se fosse no documento, a gente não conseguiria fazer dessa forma com o vídeo, somente com os GIFs animados. Ainda assim seria uma alternativa se você tiver apenas essa prerrogativa. O bom de a gente estar trabalhando com apresentações é que a gente também pode inserir outros tipos de conteúdos, como por exemplo áudio, né? Naquela apresentação para ser rodado automaticamente. Isso vai depender, obviamente, da demanda que a gente vai ter. Tá? Pode passar. Então a gente está usando o Google Apresentações, tem que ser no formato A4, porque a ideia é que ele seja também disponibilizado em formatos impressos, né? Usando esses recursos de áudio, GIFs e vídeo, com material em Libras, né? Mesmo que a gente esteja disponibilizando esse material para ouvintes, a gente entende também que, por exemplo, aquele material extra pode ser acessado externamente, o ouvinte também pode acessar e entender, e a ideia da discussão é ele entender como tem outras possibilidades. E mesmo que ele não saiba Libras, né, que ele tenha acesso àquele material, àquele conteúdo, são vídeos curtos que, de uma certa forma, mesmo que não é alfabetizado em Libras ou não domine, pode entender alguma coisa, né? Eu entendo porque eu tenho um conhecimento básico da língua de sinais aqui, né? Mas a gente quer também fazer com que esse aluno se sinta compelido a buscar aprender um pouco mais de Libras, porque ele tem colegas aqui que são colegas surdos. Pode seguir. E aí, como resultado, né, a gente tem tido com a aluna, inclusive, que foi o foco que é com quem a gente está interagindo para fazer a produção desse material, né, uma mudança de percepção muito grande, né, ela traz relatos que, obviamente, todo encontro que a gente tem, ela vai um sinal que eu não esqueço nunca é esse aqui, quer dizer, muito difícil difícil demais. Não é difícil, mas você vai conseguir. Né? E a gente tem, mesmo que ela reclame que as atividades são muito difíceis, porque matemática é difícil, né? Matemática é difícil. Mas ainda assim, eu estou gostando muito das aulas, né? Então eu tô aprendendo matemática que eu não sabia que era assim. Por isso que a gente tenta também trazer essa percepção para eles que a matemática vai além só de decorar coisas, decorar fatos, também a gente entender os significados e as formas de representação. Tá? E pelo menos a gente tem também essa mudança de visão da própria matemática em si. A gente está tentando construir esses materiais também nessa perspectiva, não só para recompor a aprendizagem, mas também eles terem essa experiência nesses conteúdos de matemática. Tá? Eu acho que é o último. É isso, gente. Desculpe aí as falhas, mas fazem parte, né? Eu sei que estou aprendendo, o bom que fiquei curioso para usar mais o Zoom, para usar esse recurso, né, de acessibilidade do leitor
que o meu está desabilitado. Caroline Ferreira Rodrigues. Olha só. Te interrompeu compartilhamento de tela. E é isso. Thank you, Danilo. Thank you very much. I'd like to say a few words. The first is congratulations for believing in your students, for believing their potential. And if when Thank she you. say that it's hard, you still believe on her and you still believe that she can learn. And that's something we really appreciated, because here in the Institute, we advocate that every student receive and learn the same curriculum. It's the right for the education rights. It's something, it's fundamental, it's essential, and these students with disabilities, they have the right to learn the same curriculum of all others. And it's really, it's warmed my heart to see that at the Federal Institute, you are doing such a great job. And I will start with a question. I'd like to know, Danilo, if students without disabilities, if they had the opportunity to make this exercise, to access this exercise, or it's something you prepare only for students, only for the deaf students. Vamos ver se eu entendi, né, essa pergunta, mas vamos lá. O material ele é feito com base, né, nessas interações que a gente fez com a aluna, né, justamente entendendo que assim, o problema que a gente tem observado é um problema que é generalizado, né, com todos os estudantes, não só os nossos estudantes com deficiência, mas estudantes que não têm deficiência e têm chegado para a gente, né, com um nível de conhecimento matemático muito deficitário. Isso já acontecia, tá? Não quer dizer que isso não acontecia antes da pandemia, não, mas com a pandemia a gente tem observado um agravante, né? E coisas muito elementares não estão sendo observados nesse arcabouço aí, no repertório desses alunos, tá? Então, por isso que a gente entendeu que uma solução que a gente fosse criar teria que ser uma solução para todos, não só para alunos com deficiência, mas alunos também que não tivessem deficiência. E aí a gente está falando de deficiência no termo de ser aluna surda, ser aluna autista, ser aluna com síndrome de Down, ser aluna com qualquer condição de deficiência, né? Mas aí a gente está colocando nesse bolo aí os alunos também com dificuldades de aprendizagem, que a gente vai entender que essa condição, né, está nascendo dentro de uma dificuldade de aprendizagem que foi criada no contexto da pandemia. Então, assim, a solução tem que ser para todo mundo, porque embora eu faça essa concepção da solução com a interação de uma aluna surda, né, mas essa aluna surda só está me servindo para eu não criar uma solução com base na cabeça do professor de matemática que acha que a demanda que deve ser cumprida seja aquela. Eu não quis fazer uma solução só com base no relato de colegas, né, e da minha percepção como professor de matemática. A gente está criando, inclusive, né, esses materiais partindo dessa interação com essa aluna. Eu poderia ter escolhido qualquer outro aluno que teria também a mesma dificuldade de aprendizagem, né, que ela está relatando. Só que eu queria o seguinte, se a gente está falando de inclusão, né, a gente tem que conceber uma solução usando como referência uma pessoa com deficiência, né, que é uma coisa que eu sempre defendo aqui, olha, eu quero construir com base e ter uma interação com um aluno autista, porque a solução que eu vou construir para ele vai servir para todo mundo, toda a minha comunidade de alunos que vão apresentar as mesmas deficiências. Qual é a diferença aqui? Quando eu faço isso com a aluna surda, e ela me traz essa demanda muito evidente sobre a representação visual da matemática, então eu reconheço isso como sendo uma demanda muito dela,
Mas como eu sou professor de matemática e pesquisador na área, eu também entendo que esse olhar e essa abordagem é uma abordagem que vai também ser muito bem aproveitada por alunos videntes, sabe? Acontece que tanto os professores de matemática colocam de lado esse tipo de representação, porque a matemática tem a questão do abstração fazer parte. Então, se a abstração, questão concreta, fica parecendo que o concreto tem que ser reservado somente para crianças, né, que estão em nível de alfabetização, mas não. O concreto em matemática, a representações visuais de matemática podem estar em qualquer nível, inclusive na graduação, né? E aí eu aproveito desse diálogo, dessa conversa que eu tenho com essa aluna surda, né, e dessas dificuldades que ela traz, quando ela diz assim, quando eu percebo que a dificuldade dela em fazer isso, essa conta de cabeça, ela tem que estar ancorada numa representação visual, e eu tenho que entender assim, por que ela tem que estar ancorada na representação visual, só que isso que ela faz é válido, mas traz para ela uma demora muito grande para ela resolver o problema de matemática. Eu quero ajudar ela a resolver isso e não demorar tanto, até ela se sentir segura de utilizar a memória e recobrar. Por exemplo, a última operação do material, propositalmente, é de 9 vezes 9. Por quê? Isso, quando a gente começou a fazer, eu fiz para ela, a aluna tinha que fazer a operação, né? Ela foi fazer a operação e ela começou a sentir dificuldade em fazer as representações de 9 vezes 9. Porque visualmente 9 vezes 9, embora o método seja um pouco mais eficiente que o dela, para dar mais agilidade, ainda assim 9 vezes 9 ela tem que contar 81 pontinhos, né? E aí a última operação é essa, para ela perceber que, ok, essa estratégia é uma estratégia visual que é válida, mas ela não pode só ficar aí, porque vai ter operações que ela vai precisar, se ela não tiver uma calculadora, 9 vezes 9, por exemplo, ela confiar na memória e lembrar que 81 é o resultado da operação e só escrever lá 81. Então ela ainda está passando, esse fato dessa aluna especificamente, eu perceber que ela tem uma dificuldade em passar dessa âncora visual para essa abstração e confiar na memória dela, né? Também permite fazer um material que vai servir para grande parte dos alunos que tenham essa demanda, sabe? Então, assim, esse tipo de escolha de estratégia e para partir do individual para o geral, vai nessa perspectiva. Eu não sei se... Yeah, excellent answer. Thank you very much. We also have 2 more questions on the chat. First question by Bill Pino from CAS Group. He asks, thank you, Danilo. Can you tell us more about the feedback process? Então, o feedback a gente tem à medida das interações com a aluna. Tá? Inclusive, acontece algo que é assim, a gente tem tido, né, tem tido que reservar muito tempo para ela avançar nesse quesito. Em toda aula ela vai apontar, né, a dificuldade. É difícil, matemática é difícil. Eu não estou conseguindo. E aí, por exemplo, em momentos que a gente percebe, que eu percebo que ela conseguiu assimilar a estratégia, a proposta, no encontro seguinte, a gente quando vai fazer esse mesmo exercício, a gente percebe que ainda assim está havendo algumas falhas, né? Então, o feedback tem trazido para a gente a percepção de assim, temos sucessos quando tem momentos que quando a aluna consegue resolver aquilo da forma como a gente está propondo e que a gente percebeu que atingiu o objetivo, né? Eu digo, muito bem, parabéns, né? Então, né, era isso que eu queria que você fizesse, né? É isso que eu quero, muito bem. A gente chegou onde eu queria chegar com você. No encontro seguinte, que a gente vai continuar fazendo os exercícios, né? A gente percebe que aquela vitória que a gente teve na aula anterior,
né, ainda não foi suficiente, porque ela cometeu um erro que a Vitória passada a gente não esperaria que ela cometesse mais. Então, assim, a gente está começando a entender, né, que o feedback de uso desses materiais, né, e de como a gente está percebendo isso, tem que ser constante, porque a gente tem, desde o semestre passado, né, feito essas ações, né, inclusive esses encontros chamados são encontros semanais, né, e essa disponibilização desse material está sendo feito de forma mais ampla, né. A gente ainda falta colher informações de outros professores sobre como isso pode estar sendo utilizado, né, e a gente ainda não tem tido esse feedback, né, dos agentes externos, né, da comunidade, só as interações que a gente está tendo especificamente, mas a gente está tendo esse misto de sentimentos de sucesso no encontro, dizer assim, de uma forma geral, como eu comentei, né, a aluna, independente de ela sempre dizer que está difícil e de não estar conseguindo avançar em alguns quesitos, ainda assim, pelo menos, o relato de que a percepção de matemática e do que é uma aula de matemática, ou do que deveria ser uma aula de matemática, né, tem sido interessante, porque ela fala que é difícil, né, mas ela fala que é difícil, mas eu vou continuar tentando fazer, eu vou fazer aqui, né, se esforça muito, quando sempre que ela traz, que a gente inicia uma atividade, ela traz e mostra o caderno, já aqui o caderno que eu fiz, aqui o que eu estou fazendo aqui. Né, então, a gente tem tido esses pontos altos, né, de felicidade, de sucesso, de que a gente, que bom que está atingindo esses objetivos que a gente está definindo, delimitando para cada atividade que a gente está fazendo, mas a gente está percebendo que o desafio ainda é muito grande, né, e a gente não sabe se isso é uma questão, né, da lacuna especificamente da pandemia ou se isso é uma questão acumulada, como eu falei, que é um histórico que vem de antes da pandemia, sabe, essa situação, e se a gente vai ter que fazer outras alternativas e diversificar mais, né, porque o recurso é um dos recursos que a gente está utilizando. Tem atividades que a gente não utiliza recurso tecnológico nenhum, porque a gente entende que tem que diversificar as estratégias, né. Mas, assim, temos tido altos e baixos, como a aprendizagem geralmente acontece. O bom é que a gente tem, essas experiências têm nos mostrado que quando a gente tem esse olhar mais... Assim, o grande desafio que a gente sempre tem o que eu acho, é que a gente entende que o design universal para aprendizagem é uma questão que deve permear toda a ação educativa, né, quando a gente fala de inclusão, mas nós como professores não temos o olhar do design. Eu tenho aprendido que o olhar do design é um olhar que tem que ser incorporado na nossa prática docente, inclusive na nossa formação, que a gente não tem. Então, assim, toda ação que a aluna faz, né, ela é muito bem observada para que isso seja refletido depois no material. Tá? Para que a gente tenha essa percepção que, por exemplo, como alguém que desenvolve um software, né, se você desenvolve um software pensando numa persona, num usuário, que não é um usuário cego, por exemplo, né, então, por exemplo, será que quem planejou essa funcionalidade do Zoom pensou em um usuário como eu, que não é cego, que não vai... Eu tive que desligar o meu notebook, reiniciar, desativar o recurso do meu leitor de tela, né? Aí entrei no Zoom, aí não sabia que o Zoom tinha esse negócio de... Né? Será que é um leitor de tela próprio do Zoom? Ou ele acionou o meu leitor que está desativado? Sabe? Então, eu, que sou um usuário vidente, inclusive nem consegui encontrar o recurso aqui para desativar o bicho. Sabe? Então, é assim, para quem a gente está desenvolvendo a solução, né? E todo mundo que vai mexer nessa solução vai ter acesso a isso, vai conseguir entender da maneira que a pessoa fez. Então, a gente tem ainda essa dificuldade, mas quando eu falo que a gente tem pontos positivos e negativos, não é querendo dizer que o negativo, para mim, eu entendo como ruim, não. Só dizer que o negativo tem mostrado para a gente como a gente tem que adaptar e refazer algumas práticas, né, que a gente planeja para construir essa solução. Ok.
Thank you very much, Danilo. We have one more question. I ask you to be very quickly, if it's possible, because we have the second presentation. And this question is from Adriana, from Universidade do Vale do Itajaí. And she asks about the accessibility features on Google Slideshow, such as alternative text for images. Então, a gente não está usando nenhum recurso de acessibilidade do próprio Google Apresentações. Né? Por quê? Tem uma coisa que é interessante, eu acho que é uma pergunta boa, porque é o seguinte, a gente tem um recurso como esse, sabe? O notebook tem um leitor de tela, tá? Ele é um recurso de acessibilidade que já vem nativo da própria plataforma. No entanto, às vezes o recurso nativo pode não ser o mais adequado para aquela solução. A gente não está usando nenhum recurso de acessibilidade do próprio Google Apresentações porque a gente está criando o conteúdo já com acessibilidade, né, embarcada no próprio conteúdo. E que a pessoa não precisa utilizar o recurso de acessibilidade da própria ferramenta. Por exemplo, né, eu sou audiodescritor também. Então, uma coisa é o leitor de tela que nos interrompe aqui de vez em quando, ela está fazendo às vezes de uma pessoa que é o audiodescritor como eu. Então eu tenho duas opções. Ou confiar que o aluno vai utilizar o recurso de acessibilidade da própria ferramenta, no caso o leitor de tela, tá? Ou eu já embarco na solução, e o Apresentações resolve também por isso, porque eu consigo colocar um áudio, né, que em algum momento vai ser disparado e que vai apresentar a audiodescrição desse material. Tá? Então, eu tenho essas duas alternativas. Usar a audiodescrição embarcada na minha solução e eu fazer a audiodescrição, porque eu sou audiodescritor, ou eu não vou preocupar com isso porque eu não sou nem audiodescritor, eu vou deixar tudo para o leitor de tela, porque todo mundo vai ter acesso ao leitor de tela. Então, você vai ter que entender se a sua solução, qual é a melhor solução para você, para aquele contexto, sabe? Às vezes pode ser mais interessante você, ao invés de confiar no recurso de acessibilidade da própria ferramenta, já embarcar nesse material. E aí a questão do uso do design, do olhar do design, né? É justamente pensar nisso. Se eu posso ter, por exemplo, um site que no próprio site tem as ferramentas de acessibilidade, ou o desenvolvedor diz assim, não, mas o próprio sistema vai ter esses recursos, eu não preciso colocar não, o sistema vai ter. Então, assim, são as opções. A gente não tem utilizado, embora eu reconheça que é uma opção, sim, né, dependendo da demanda que você tem. É isso, gente. Olha, deixa eu já agradecer a todos vocês pela presença, pelas perguntas. Viu? Então, thank you. Thank you, Danilo. All right, guys. Now we are going to the second presentation, which will be led by Bill Wilmot, Kristen Robson, and Brian Dean. Okay, be very welcome. It's the second time we have Cass Group presenting a good practice here. So let's see. The stage all yours, Bill. Welcome. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. It's wonderful to be here again, and to invite a couple of my CAST colleagues who you haven't met yet, or I assume many of you haven't met yet. I put slides in the chat if you want to open up slides there. Also, there's a translation spreadsheet, care of Google Sheets, if that's supportive for you, helpful for you. You want to translate English to Portuguese or any other language, or vice versa. Thank you, Danilo gave us that jumping off place to an example of universal design for learning in action in mathematics. We will share with you kind of the basics of UDL. I'll start with that, but then I'm going to invite Kristen and Brian in to share a couple of tools, technology tools that we've developed at CAST, Clusive and Corgi, to
give you another view of how UDL can be used. So quick introductions. My name is Bill Wilmot. I'm a UDL implementation specialist at CAST. So I work with schools and districts and municipalities around the US and across the world to learn about and implement universal design for learning. And we wrestle all the time with what Danilo was saying is we as educators, teachers in classrooms, are not really trained as designers. Right? And yet we are always pushing them to think about them with a designer's lens, right? Who are your users, and what is their experience, and how can you learn from them? I'm going to hand it over to Kristen to do a quick introduction of herself and her work. Hi everybody, I'm Kristen Robinson. I am a senior instructional designer at CAST and also research associate, so that means I get to design wonderful things based on research and then go right into classrooms and work with teachers, get their feedback and use that feedback to redesign and refine our tools. And I'm going to be showing you Clusive, which is a tool that we co-developed with teachers and parents and students with disabilities to create the environment that I'm going to be showing you. So I'll stop there. I won't tell you that I have the best job in the world. You'll see that when we look at our tool. And I'm going to pass it off to Brian to introduce himself. Thanks, Kristen. Hello, I'm Brian Dean, and I am CAST's innovation specialist, which means that I get to work with really cool people like Bill and Kristen and come up with unique solutions to unique problems that we find in our educational systems with a UDL lens. I'll be showing you Corgi, which is a graphic organizer, a digital graphic organizer that's built with UDL embedded within it and assistive technologies built right into it. All right, so I am going to step back briefly and just tell you a little bit about CAST, the organization that is the pioneer of the Universal Design for Learning framework. We do all sorts of things. So Brian and Kristen both work in the research and development division, as well as doing other things. So doing applied research across a number of different contexts, pre-K through 12, higher education. Part of that research is with a design and development lens, so design-based research, creating new tools, testing out those tools as a way of leading the field in making technology tools that are more accessible and embed UDL from the beginning. And then finally, we have all sorts of knowledge building, skill building, community building efforts at CAST. I'm in the professional learning department, so we work directly with schools and teachers to build knowledge and skill and implement UDL in those contexts. We have a publishing division that publishes books. So all different kinds of ways that CAST shares the word about universal design for learning. So I am going to give you the quickest UDL introduction ever. I know some people are very experienced with UDL, maybe it's new to others, so this is going to go fast. So hold on to your seats so we can get to the real fun and see the digital tools that Kristen and Brian are going to share. So Universal Design for Learning is an educational framework based on research in the learning sciences that guides the development of accessible and flexible instructional methods, materials, environments that embrace variability, minimize barriers, and develop expert learning for all. The word that I always like to emphasize in this is framework. It is not a set program, right, that comes into a school, comes into a technology space. It's a framework. It's a way of looking at things, a way of identifying barriers and finding ways to minimize those. This is my best attempt at a one-slide summary of Universal Design for Learning. So on the one hand, we have this rich variability of learners who walk into classrooms, pick up books, pick up technology tools every day. And on the other hand, we have these ambitious learning goals, the mathematics learning goals that Danilo was talking about. Inevitably,
there will be barriers that stand in the way between those learners and those learning goals. UDL is a framework to support us to design multiple pathways to get to the same goal. So as Carol was saying, we hold out these same goals for all of our learners. UDL helps us design multiple pathways to get to, for all of our learners to get to the same goal. An analogy that we use all the time is the GPS, right? If you give it a clear place that you want to go, it will give you multiple ways to get there. Multiple ways to drive, to walk, multiple ways to take public transportation. And not only that, but built into these devices are all sorts of universal design features. We can talk to it and tell it where we want to go. We can hit a dot on a map. We can type in an address, and then it will talk to us, or it will give us a list of directions, or it will give us a map. So a great analogy for universal design for learning, clear goal and flexible ways to get there. Eric, fala tu, e aí, tranquilo? Então, mano, dia cheio ontem, tá ligado? Fui na Caroline primeiro, Calai, Corpo e Mente. Conversei com a Caroline. Aí saí da Caroline, fiz o depósito legal na Biblioteca Nacional. Jogo design. Quadrinho, Robocine, panfleto e cartão de visita. No envelope plástico. E saí do depósito legal. Aí fui lá no Direitos Autorais no centro na Cidade Nova. Aí peguei a informação lá, porque o livro Pixel já tá pronto há muito tempo, né, mano? Mais de 200 páginas, aí tem que numerar. Aí eu peguei a informação a folha de rosto. É só o nome do livro e a numeração, quantas páginas tem. Aí saí da Cidade Nova, fui na ABL, Academia Brasileira de Letras, estudar um pouco. Aí saí da ABL, cara, passei na minha mãe, peguei R$5, tá ligado? Aí passei em casa, salvei o currículo no pendrive, o currículo atualizado, salvei no pendrive. Aí fui na papelaria, imprimi. Aí foi isso, cara, fiz coisa pra caralho ontem.